A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa. Estamos falando no livro de Atos, esse livro lindo, maravilhoso, glorioso, onde hoje vamos iniciar no capítulo 6, do 1 ao 7, onde o tema é persevere sempre em oração. Eu não sei qual é a sua situação, mas às vezes são provações, situações que temos que passar. Tem a hora da vitória? Tem. O Senhor já prometeu, mas é no tempo dele. Então ele mandou orar sem cessar. Aqui no livro de Efésios, antes da gente iniciar em Atos 3, verso 14, Paulo fala: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua causa e a minha tem que estar nos nossos joelhos, orando, louvando e adorando. Eclesiastes fala que há um tempo para tudo. Então entenda que vai chegar o tempo da vitória, mas entenda que enquanto isso o Senhor está trabalhando dentro de mim e de você, porque às vezes precisamos tirar muita coisa. Às vezes o orgulho, a arrogância, a soberba é muito grande, por isso que a vitória não chegou. E às vezes é uma determinação do Senhor, realmente é no tempo, independente de você ter essas falhas e eu ou não. Amém? Mas temos que estar melhorando. É perseverar sempre em oração. Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O povo, às vezes, só quer algo, para nos perseguir. Só quer uma falha para apontar. Mas aí a gente persevera em oração e a gente também para pensar. De repente existe críticas que é construtiva, que realmente estamos errando e temos que melhorar. Então a gente tem que ter consciência quando erramos e dizer: Senhor, me ajude, porque eu quero melhorar. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Eles falaram que não era razoável porque eles tinham que botar tudo em ordem, pesar o que estava sendo certo e o que estava errado para eles consertar na direção do Senhor. Eles não foram atrás de revidar quem estava atacando eles, os gregos, não. Eles não foram. Eles foram orar e foram ver como resolver aquela situação. Porque aqui diz que eles estavam desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas estavam desprezadas. Mas eles iam resolver isso. Se alguém lhe critica a mim, a gente tem que pensar onde é que eu estou errando. E se isso não foi erro, você já tentou e não conseguiu resolver, deixa com Deus. Mas não perca seu tempo com briga nem com recadinho para ninguém, não. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Aí já começou a ação. Escolher 7 homens de boa reputação, pessoas íntegras, porque a gente tem que andar com Jesus com integridade, trabalhar na obra e se preocupar com a integridade. Porque louva ao Senhor, porque trabalha na obra, glória a Deus. Mas como é que está seu dia a dia? Com raiva, com inveja, intrigada? Não pode. Cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Quer dizer, homens de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de boa reputação, porque ia resolver essa crítica que os gregos estavam criticando por conta que faltava ajudar as viúvas. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Quer dizer, escolher esses 7 homens para resolver esse problema. Agora os apóstolos ficassem só perseverando em oração e na palavra, pregando para ganhar almas para Cristo. Porque na igreja são várias obras, são vários ministérios, mas onde Deus te colocou, faz com excelência. Só não quer. Muita gente tem o dom que Deus me deu, mas já quer o dom do outro. Vai com calma. Ora, se for de Deus, ele também lhe dá aquele. Mas o que você tem, faça com excelência, porque os apóstolos aqui deixaram bem claro que agora iam
é ficar na palavra, né? Pregando e nas orações. E aqueles 7 homens seria para resolver este negócio. E estes parecer contentou, a estes parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Veja que todos se contentaram com a ideia dos apóstolos. Elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosétio e Antioquia. Foram 7 homens de boa reputação, homens de fé e homens que tinham sabedoria e cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente está passando por uma situação tão feiosa que a fé vai lá embaixo. Mas a gente diz, sim, aumente minha fé, me ajude a passar e esperar em ti e ver o milagre. Porque às vezes se chora, se deixa Jesus, mas não ora pelaquela situação. Somos humanos. Às vezes ficamos fracos, abalados, tristes, com certeza. Mas é hora de orar, para o Senhor nos sustentar. E os apresentaram antes os apóstolos, e a estes, orando, lhe puseram as mãos. Apresentaram, né, os apóstolos, e eles começaram a orar, impor nas mãos. Porque aqueles 7 homens iam trabalhar na obra. Cuidar das viúvas, dos órfãos, exatamente onde os gregos ficaram apontando. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja que começou a crescer. Por que começou a crescer? Porque os apóstolos oravam e pregavam. Porque os apóstolos não cessavam de pregar nem de orar. Esses homens já foram levantados para o ministério de ajuda, cuidar das órfãs, das viúvas. Mas eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens de boa reputação. E eram homens que tinham fé. Porque não podemos trabalhar na casa de Deus de qualquer jeito. Só ter o título que é líder? Não. A gente tem que honrar aquilo que Deus nos chamou. É como uma pessoa quando faz faculdade, que ela faz faculdade, faz pós-graduação, faz doutorado, né? Faz mestrado. Por quê? Porque ela quer se aperfeiçoar e fazer o melhor naquela profissão dela. E eu e você na casa de Deus tem que fazer o melhor. Eu e você tem que buscar, em ordem de decência, ter uma reputação boa, ser cheio do Espírito Santo e ter fé. E Deus vai honrando a cada dia. Amém? Então não esqueça do tema. Persevere sempre em oração. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.